Fala minha galera, e aí, tudo bom? Enem 2015, prova branca, questão de número 89. Vamos lá? Essa é uma questão que vai falar sobre, traz o tema equilíbrio químico, especificamente ali dentro do princípio de Le Chatelier. Vamos dar uma lidinha aqui no texto dessa questão. Hipóxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticar atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue conforme a relação. Ele te traz aí então a equação que estaria representando aí o equilíbrio entre a hemoglobina sem oxigênio, reagindo com o oxigênio que foi dissolvido na corrente sanguínea, formando então a hemoglobina oxigenada. Beleza. A pergunta é a seguinte: a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do ou da? Percebemos então nitidamente que ele vai fazer algumas propostas aqui que justifiquem o deslocamento do equilíbrio no sentido contrário ao HbO2. Nas questões que envolvem o princípio de Le Chatelier, eu sempre faço uma abordagem aí, um esqueminha envolvendo concentração, temperatura e pressão. Beleza? No caso dessa questão especificamente, vai ficar muito difícil a gente trabalhar com temperatura, porque a gente não tem aqui uma informação acerca do ΔH da reação direta desse processo. Então, julgar aqui o deslocamento do equilíbrio pela modificação da temperatura vai ser uma coisa bem complicada, até porque no texto também não tem nenhuma informação sobre isso. Então, eu já vou descartar aqui de cara as letras B e C que falam sobre, que envolvem aí a mudança na temperatura. A letra D eu vou avaliar agora, eu queria discutir a letra A mais para o final. A letra D é o seguinte, ó, queda da pressão parcial do oxigênio, ou seja, diminuir a quantidade de O2 gasoso. Se você diminuir a quantidade de O2 gasoso, você consequentemente vai estar afetando aqui, ó, na quantidade de gás oxigênio que vai ser dissolvido aí na corrente sanguínea também. Então você está mudando aqui a concentração desse reagente, você está diminuindo a quantidade de reagente. Qual é o impacto disso? A velocidade direta vai ficar menor. Eu venho aqui, ó, dou um cortinho aqui na setinha para mostrar, para ver qual lado vai ser favorecido. Bom, se eu estou diminuindo então a velocidade direta, vai ser favorecido então o sentido inverso dessa reação. Portanto, o produto vai ser consumido mais rápido do que o reagente. E é exatamente isso que a questão ela estava me questionando. Ela quer saber de que maneira essas condições podem ocasionar a redução na concentração do HbO2. Ora, se eu diminuo a quantidade de reagente, a velocidade direta vai ficar mais lenta, o sentido inverso vai ser favorecido. Isso significa que o meu produto vai ser consumido mais rápido a partir dessa minha atitude. Ou seja, no novo equilíbrio químico que vai se formar, eu vou ter uma quantidade menor dessa substância do que eu tinha no momento inicial. A letra D, portanto, é o nosso gabarito da questão. Eu queria aqui falar sobre a letra A. Ele fala aí sobre uma elevação da pressão arterial. Olha, precisamos confiar que o texto vai trazer todas as informações necessárias para responder essa questão. Eu acredito que a intenção dele aí foi mexer na pressão. Se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer? Eu acredito que tenha sido essa a intenção. Entretanto, falar de pressão arterial é muito mais complexo do que analisar essa equação química. E o texto também não me traz nenhuma informação sobre isso. Há um estudo, inclusive, que cria uma relação entre diminuição na quantidade de oxigênio e aumento da pressão arterial. Só que nesse caso, a pressão arterial ficaria maior também pela diminuição na quantidade de oxigênio. Ou seja, o aumento na pressão arterial, de acordo com esse estudo, seria consequência e não a causa. Mas enfim, supondo que ele quis aí trazer a intenção de que estava aí modificando a pressão sobre o sistema. Nesse caso, se você considera isso dessa maneira, você também vai ver que essa opção é falsa. Porque veja só, se você aumenta a pressão sobre o sistema, você vai favorecer o sentido que tem uma menor quantidade de gás, tá certo? E o que acontece? Esse gás oxigênio, esse O2 aquoso que aparece aqui, ele vem do O2 gasoso, que é
que nós vamos estar inspirando e ele vai ser dissolvido na corrente sanguínea. Então, nessa reação, se nós considerarmos aí o que eu acabei de escrever, nós temos reagentes e produtos, onde nos reagentes eu teria 1 mol de gás e no produto nada. Portanto, se você aumenta a pressão, o sentido favorecido, se foi essa a intenção do autor, o sentido favorecido seria para onde você tem uma menor quantidade de substância na fase gasosa, seria o sentido do produto e não é o que a questão estava buscando. A questão estava buscando o sentido contrário como favorecido. Beleza? Espero ter lhe ajudado e até a próxima.